No futebol, criaram uma frase dizendo: ou você é flamenguista ou você é anti-flamenguista. Bem, eu não sei como é que funciona muito no futebol, mas na política eu tenho certeza absoluta de que existem aí duas grandes torcidas. De um lado, aos bolsonaristas, do outro lado, aos anti-bolsonaristas. E esse retrato nunca ficou tão claro, tão inteligível quanto agora. Quem diria que você veria na mesma chapa Lula e Alckmin, aqueles possíveis adversários que falavam mal um do outro e tal, e que agora vivem um romance avassalador com declarações de amor e paixão a todo momento. E como se não bastasse todo esse enredo desse caso de amor entre Alckmin e Lula, eles ainda têm uma amante poderosa, um aliado que bate em Bolsonaro 24 horas, que é a nossa grande imprensa. Por que será que batem tanto no presidente da República? Quais são as razões? Por que fazem isso? Quais são os interesses? Bem, esses e outros assuntos nós vamos conversar a partir de agora no Saia da Bolha. Qualquer pessoa, por mais indouta, simples que seja, por mais desligada do mundo, por mais desconectada das coisas, consegue perceber uma coisa quando você olha a imprensa. Parece que há uma orquestra, uma orquestração para bater no Bolsonaro dia sim e dia sim. E não trata-se apenas de um veículo, mas dos grandes veículos de comunicação. Eles se revezam na hora, não no dia, porque batem todos os dias. Revezam apenas na hora, no momento, na ocasião em que vão bater no Bolsonaro. Por que isso acontece? Bem, vamos começar a fazer uma análise sobre isso, usando como referência os principais meios de comunicação, e especialmente aqueles de massa. Então vamos fazer uma análise a partir de agora. Antes de mais nada, eu quero lembrar a você que se inscreva no nosso canal, um canal novo, recente. Precisamos da sua ajuda. E também você pode curtir e comentar logo mais aqui abaixo, tá bom? Eu me arrisco a dizer que durante toda a história da República, nunca vimos uma pessoa, um político, um presidente tão massacrado como acontece diariamente com o presidente da República. A imprensa, os políticos, adversários, enfim, tudo em geral. O que eles fazem são de uma metodologia que, dia sim, tentam desestruturar totalmente não só os feitos do governo Bolsonaro, mas também a pessoa do Bolsonaro. E como se não bastasse, eles usam os seus tentáculos para se alargar. Tentam fazer com que as raízes se alarguem cada vez mais, para chegar também nos filhos do Bolsonaro, para chegar na esposa do Bolsonaro. Quantos boatos foram criados? Quantas fake news? Quantas mentiras foram criadas? Quantas narrativas foram desenvolvidas? Todas elas com um propósito: derrubar Bolsonaro, destruir Bolsonaro, ou mesmo destruir seus filhos, ou destruir a sua família, sua esposa, sua enteada, seus parentes próximos. Tudo tem um método preciso. Querem destruir a reputação total do presidente Jair Bolsonaro e de toda a sua família em volta. Como também acontece com seus aliados. E também agora, esses tentáculos aumentaram, chegaram inclusive a seus apoiadores. Estamos vendo agora fatos recentes em que apoiadores do presidente da República também estão sendo presos. Além de ter sido perseguidos durante muito tempo, agora estão sendo encarcerados. E curioso é que a grande imprensa se cala diante disso tudo. Pio, ninguém diz nada. Deve haver uma razão para toda essa perseguição. Deve haver um porquê. E quando você começa a ver quantos governos do PT no passado gastavam em que enchiam os cofres da imprensa, da televisão, dos jornais, dos blogs, dos sindicatos, começa a elucidar um pouco na nossa cabeça a razão, o porquê. Eles querem o PT de volta. Eles querem o Lula de volta. Eles querem o dinheiro fácil de volta. Eles querem a influência e o poder que eles tinham no passado. Mas certamente as redes sociais chegaram com um propósito. Elas chegaram para trazer a elucidação, o esclarecimento, a verdade em alguns casos. E por conta disso,
porque eles perderam toda essa influência, esse poder, essa capacidade de manipular e o monopólio da justiça, da verdade, da virtude. Eles querem nos calar a todo custo, mesmo que isso signifique nos levar encarcerados. Estão fazendo tudo para atacar o presidente. Estão fazendo tudo para atacar sua família. Estão fazendo tudo para atacar os seus aliados políticos. Estão fazendo tudo para atacar os seus apoiadores. O fato é, existe uma onda de perseguição contra cristãos, conservadores e pessoas que defendem a família. É uma perseguição velada em que os meios de comunicação tentam negar, em que os institutos tentam negar, em que os organismos tentam negar, mas todos nós estamos observando na prática, no dia a dia. É uma perseguição velada a pessoas que têm princípios claros, estabelecidos, especialmente princípios judaicos cristãos, baseados ali na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Querem nos destruir, querem destruir o conservadorismo, querem destruir o cristianismo, querem reescrever a história. Mas o fato é, em toda a história da humanidade, sempre houve perseguição, mas a verdade sempre prevaleceu. Aí você me pergunta, como é que você tem esse ponto de vista? Baseado em quê? Justamente baseado nessa análise que nós vamos fazer a partir de agora de como a imprensa trata o Bolsonaro. Vamos, portanto, começar a nossa análise de hoje. Veja só, tá aqui. O G1, viu? Publicou. Em agosto de 2021, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018 e que, conforme o próprio tribunal, não representou qualquer risco às eleições. Por lei, qualquer servidor público tem a obrigação de proteger informações sigilosas. Ele continua dizendo, no mesmo mês, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral enviaram uma notícia-crime endereçada ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A notícia-crime é um pedido para ser investigado. Tá? E aí, ao Moraes, relatando a suposta conduta criminosa atribuída a Bolsonaro. Após receber a notícia-crime, o que você acha que o Alexandre de Moraes fez? Engavetou ela? Tá bom. Ele decidiu abrir um inquérito para investigar o presidente da República. E aí começou toda essa celeuma agora em que a imprensa está retratando esse fato. Vamos falar sobre isso. Tá aqui, ó. Globo News. Procuradoria-Geral da República voltou a defender nesta segunda-feira, hoje, portanto, que o Supremo Tribunal Federal arquive o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro vazou dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal. Note como é que a Globo News trata desse assunto. Ela disse, a procuradora-geral, a vice-procuradora-geral, solicitou que esse inquérito, essa notícia-crime, essa investigação fosse arquivada, porque não achou base para levar isso adiante. Mas a Globo News trata a situação de que maneira? Ela diz, Bolsonaro vazou. Eles afirmam que Bolsonaro vazou dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal. Será que é verdade mesmo isso? Será que isso é verdade? Nós vamos falar sobre isso. Bem, Globo News. Agora veja a Band News. A PGR apresentou ao Supremo Tribunal Federal um novo pedido para arquivar o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro vazou dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal. Veja, vazamento de dados sigilosos, diz ali o GC, aquela escritazinha na tela da Band News ali onde o repórter vai tratar do assunto. Mas não para por aí, eles também estão afirmando que o Bolsonaro vazou dados sigilosos. Quem mais? Poder 360, diz aqui, ó. PGR pede que STF arquive inquérito contra Bolsonaro. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, voltou a pedir nesta segunda-feira que o ministro Alexandre de Moraes do STF arquive o inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro sobre o suposto vazamento de dados sigilosos. O caso apura se o chefe do Executivo divulgou em 2021 um inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre o ataque hacker cometido contra o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em 2018. Então, o fato foi esse. Você lembra daquela live
em que o presidente da República mostrou que houve uma invasão de um hacker e que ele ficou lá, se não me engano, por cerca de 7 ou 8 meses e teve acesso inclusive à senha de um ministro? Pois é, eles diziam ali naquela ocasião que tratava-se de uma investigação sigilosa e que o presidente não poderia ter revelado aquilo. No entanto, esta é uma grande mentira, porque não se tratava de uma investigação sigilosa, né? Na verdade não, passou a ser sigilosa naquele momento em que o Bolsonaro foi e fez a revelação, justamente para que pudessem depois incriminá-lo. Essa era a proposta, é isso que aconteceu de verdade. Mas nada melhor do que a verdade para libertar e deixar as coisas mais claras. Continuemos. O Leandro Ruschel traz aqui, ó. É muito curioso como antes de fazer, deixa eu voltar para cá, só para deixar claro o seguinte. Bem, até agora, vou fazer um resumo aqui para ficar mais claro. Então, veja como é que a imprensa trata sempre assuntos relacionados ao presidente da República. Em momento algum, eles disseram que foi colocado esse assunto como sigiloso após a live do presidente da República. Eles esconderam esse fato. E aí, eles tratam isso na maior normalidade possível. Por quê? Porque, do contrário, se eles esclarecerem as coisas, não tem o que falar do presidente da República. Então, eles tentam camuflar isso para passar a falsa impressão que o presidente da República cometeu um crime. Esse é o canal Saia da Bolha e eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Não esqueça disso, se inscreva no nosso canal, pode fazer o seu comentário logo abaixo, eu gostaria de ouvir a sua opinião e você pode nos ajudar. Como? Compartilhando o nosso material, compartilhando o nosso canal para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Como a imprensa age para manipular, para enganar, para tentar incriminar pessoas. Veja esse caso que o Leandro Ruschel traz para nossa avaliação. Tá aqui, ó. TSE vai coibir violência como arma política e enfrentar a desinformação como prática do caos, diz Fachin, é o que a matéria está falando aqui da Globo, TV Globo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou em encontro com juristas, prestem atenção, que a corte não está só, porque a sociedade não tolera negacionismo eleitoral. Fachin criou aí mais uma daqueles neologismos fantásticos, né? Negacionismo eleitoral. Negacionismo eleitoral, disse o Fachin. Agora, o que chama atenção nisso é o fato que o Leandro Ruschel traz aqui pra gente como uma ênfase gigante. A Globo esconde do leitor que os, entre aspas, juristas que ela chama na matéria, nada mais são do que apoiadores do Lula. São do grupo Prerrogativas. É um grupo de advogados que tratam basicamente de interesses do Lula, da esquerda, do PT. No entanto, a Globo esconde esse fato. A Globo esconde o fato de que não se trata de juristas, para passar a ideia de que são pessoas isentas, que são pessoas que não têm interesses, nada disso. Ela diz juristas. Ela não esclarece, na verdade, que trata-se de advogados que defendem os interesses do Lula. Continuemos. Você não viu isso na grande imprensa e provavelmente você não verá. Glaze é condenada pela terceira vez a indenizar Luciano Hang por acusação falsa. Preste atenção. Esta é a terceira vez que a Glaze é condenada. Por quê? Fake news. Fake news. Como é de praxe desse pessoal. É comum. Humberto Costa, Paulo Pimenta, Gleisi Hoffmann, aquele Ivan Valente, esse pessoal, eles são uma fábrica ambulante de fake news, mas eles se escoram, se amparam na impunidade. Eu realmente não entendo porque a justiça, a lei, porque que os braços, os tentáculos das punições, da lei, enfim, não chega nesse pessoal. E isso dá mais combustível, dá mais gás e eles continuam nessa sanha diária, quase que diária, ou quase que diária, divulgando fake news. É só você segui-los nas redes sociais, você vai ver, né, como eles tratam tudo isso. É uma coisa realmente
fora do normal. Fora do normal a maneira como eles tratam fake news. Mas a justiça, os tentáculos da justiça não chegam nessa galera e, portanto, eles abusam de tudo. Para finalizar aqui, gente, eu queria trazer para você o seguinte. Eu não posso falar muito sobre esse assunto porque trata-se de um ministro da época daquele rapaz do bigodinho na Segunda Guerra Mundial, em que ele tem os princípios, e que são os princípios da propaganda. E é muito curioso assim, as coisas que ele criou, e quando você compara com a nossa imprensa e com alguns partidos de políticos, especialmente os partidos de esquerda, né, você vê que eles aplicam isso na íntegra. Vou ler aqui rapidinho. Princípio da simplificação e do inimigo único. Simplifique e não diversifique. Escolha um inimigo por vez. Ignore o que os outros fazem e concentre-se em um até acabar com ele. Alguma semelhança com o que a imprensa faz com Bolsonaro? Com o que os políticos fazem com Bolsonaro? Princípio 2, princípio do contágio. Divulgue a capacidade de contágio que esse inimigo tem. Colocar um antes perfeito e mostrar como o presente e o futuro estão sendo contaminados por esse inimigo. As falas do Lula, como é que você vê? Na minha época isso era fantástico, era maravilhoso, não tínhamos isso, não tinha aquilo, não tinha violência, não tinha fome, não tinha nada, e por aí vai. 3. Princípio da transposição. Trasladar todos os males sociais a esse inimigo. Tudo que acontece no Brasil e no mundo, a culpa é de quem? De quem é a culpa? Tem método. 4. Princípio da exageração e desfiguração. Exagerar as más notícias até desfigurá-las, transformando um delito em 1000 delitos, criando assim um clima de profunda insegurança e temor. O que nos acontecerá? É isso. Tudo eles fazem uma tempestade em copo d'água e vai sempre direcionando para o Bolsonaro. 5. Princípio da vulgarização. Transforme tudo numa coisa torpe e de má índole. As ações do inimigo são vulgares, ordinárias, fáceis de descobrir. Precisa desenhar como o Bolsonaro é tratado, como eles falam. Tudo é culpa do Bolsonaro. E ele é um desprestigiado, ele não tem condições, não sabe nada sobre economia, ele distrata as mulheres, ele é preconceituoso, ele é xenofóbico e por aí vai. Essas coisas que eles fazem frequentemente. 6º, princípio da orquestração. Fazer ressonar os boatos até se transformarem em notícias, sendo essas replicadas pela imprensa oficial. Batata, hein? É como se nós estivéssemos abrindo agora e lendo isso aí. Isso foi escrito ali antes da Segunda Guerra Mundial por um ministro da propaganda do rapaz lá do bigodinho. Continuemos para finalizar. Princípio 7. Princípio da renovação. Sempre há que bombardear com novas notícias sobre o inimigo escolhido para que o receptor não tenha tempo de pensar por estar sufocado por elas. Cara, é o que nós estamos vendo aqui, é um desenho fiel. 8. Princípio do verossímil. Discutir as informações com diversas interpretações de especialistas, mas todas contra o inimigo escolhido. O objetivo desse debate é que o inimigo receptor não perceba que o assunto interpretado não é verdadeiro. Eles trazem as autoridades para falar como o Bolsonaro é troglodita, como ele é racista, como ele é misógino, como ele trata as mulheres e as falas dos especialistas. Quando falam da economia, segundo especialistas, a economia é isso, a economia é aquilo, vai piorar, e isso é aquilo outro, e as condições do Brasil são as piores possíveis. Tá aqui, gente. Tá tudo aqui, tem método para isso, tá bom? Princípio da transferência. Potencializar um fato presente com um fato passado. Sempre que se noticiar um fato, se acresce a ele um fato que tenha acontecido antes. Ou seja, você pega um fato ruim, aí junta aqui, ou pelo menos o que eles falam que é ruim ali, e aí passa a impressão de que a coisa realmente é gigantesca, e vão fazendo isso e vão repetindo isso. E por último, princípio de unanimidade. Busca convergência com assuntos de interesse geral, apoderando-se do sentimento produzido por esses e colocando-os de encontro ao inimigo. Tudo no final é culpa do Bolsonaro. Tudo no final da história vai sempre sobrar para o Bolsonaro. Esse é o canal Saia da Bolha.
e eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Não esqueça disso, se inscreva no nosso canal, pode fazer o seu comentário logo abaixo, eu gostaria de ouvir a sua opinião e você pode nos ajudar. Como? Compartilhando o nosso material, compartilhando o nosso canal para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Muito obrigado, a gente se encontra no próximo vídeo.